Coisa bem clara aqui para vocês, e às vezes a gente tem falado diferente e pensado e argumentado diferente do que a lição está abordando e apresentando para nós. Às vezes a gente compara o amor de Deus como se fosse o nosso amor, né? Para com os amigos, para com a família, e a gente tem essa comparação, certo? Que a única comparação que a Bíblia nos apresenta do amor de Deus, ele chega mais próximo de um amor de uma mãe para com um filho. Esse aí é inconfundível. Esse sim é o amor de Deus, amém? Como já foi orado, a lição, ela aborda justamente isso. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, contrário à minha esposa. Aqui não é um sermão. Eu vou exigir a participação dos irmãos. Entendeu? A bichinha ficou. Irmãos, a lição ela é muito diferente do ela me permite falar isso aqui, né? Ela ficou nervosa. É assim, quando tem a participação, eu e você aprende, né? Quando a irmã Vera me passa o conhecimento que ela tem, eu aprendo. Poxa, a irmã falou um pouco interessante sobre essa lição. Jamais. Isso significa que eu aprendo, né? Quando o Leandro me passa uma conta para mim aqui, eu aprendo com ela, né? Então a lição tem que ser isso. E quando eu falo assim, irmã, você vai pegar como sermão, é só eu, olha, não quero que ninguém me atrapalhe. Então, querida igreja, então vamos lá, já foi orado. O livro de Salmo, capítulo 78, versículo 38. O que a lição, nesse momento aí, ela apresenta para mim e para você, querido? Salmos 78, versículo 38. Vamos lá, vai para memorizar. A ira do amor divino. Quando eu fico chateado, quando eu levo uma topada no canto do dedo midinho aqui, no canto dessa lajota aqui. Qual é a sua ira? Você fica ou não fica chateado, irado? Essa semana minha mulher quebrou a unha do dedo da mão. Ela ficou muito alegre. Quando eu mostrei, aí tua unha como é que tá? E estava algo, não direito, estava doendo demais. Querida igreja, olha o que diz aí a sua Bíblia, o que diz aí a palavra de Deus? Contudo, é assim? Contudo, ele foi o quê? Misericordioso. Aí tem ponto e vírgula. Aí continuou, o que mais? Perdoou-lhes o quê? As maldades e não os... Eita! Aí sim eu digo aqui o que é diferente. Leandro, professores e alunos aqui que nós temos aqui, o que esse verso bem está dizendo para nós nessa manhã? Só nessa parte, a gente não lê o verso todo. Só nessa parte aí. Bora lá, porque eles estão aborda aí. Agora eu quero a participação. Ó, se eu deixo vocês acostumados a falar com um sermão, a gente fica com medo. Queridão, no entanto, essa ação é equivocada, pois a ira divina é uma manifestação direta ao seu amor. Nós devemos entender o seguinte: quando no momento que Deus está irado, significa que ele está zangado, com a testa franzida aqui, ó, desse jeito assim, olhando assim para você assim, tu está fazendo isso, né? Não significa isso. A ira de Deus, segundo a Bíblia aqui, irmãos, ela é, segundo o contexto que ela nos apresenta. Isso aqui eu não tirei do Google, isso aqui eu não tirei de professor Pascoal, não, a lição está abordando isso aqui para nós. Ela apresenta o seguinte: a ira de Deus, ela só existe por conta do pecado. Detalhe, Deus ele não se corrompe, ele não chega a tal ponto de querer dizer, não, eu só fiquei assim porque o pecado ele veio até mim. Não, negativo. A presença de Deus, ela não tem nem como argumentar. O pecado não chega até Deus, né? Mas da seguinte forma: mas as nossas transgressões, Deus ele já as vê. E a missão diz: contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu.
Já pensou? Pode falar, irmão. Em relação a esse texto, eu comparo essa questão da ira de Deus como também como um pai. Eu vou descer, que aí fica melhor, mas assim, realmente o sermão. Sim, vem, vai lá. Um pai ou uma mãe, né? Sim. Repreende seus filhos. Aí eu comparo dessa forma. Boa. Porque mesmo que uma mãe, ela acabe se irando no momento de raiva, né? Ali o filho afronta, né? O seu filho afronta, mas ela não vai ali naquele Levar aquele rancor para todas, né? ela não vai ficar fora, ela continua amando o seu filho, né? Boa. Ela continua amando. Assim é Deus, né? Deus, por mais que a gente cometa algum pecado, né? Às vezes ele fica, né? Como tá aí a ira mesmo, né? Irado, mas ele continua nos amando. Boa. Agora eu quero um relato, desculpa, de uma mãe. Só tem 3 aqui, né? 4, né? É isso? 1, 2, 3. Evelina, irmã Silene e irmã. Ô, desculpa! A Messiane, a irmã aqui, a irmã. Agora eu quero um relato de vocês. Vocês com um sentimento de mães. Vocês concordam com o pensamento da Evelina? Segundo o que eles falam, a menina, ela se abordou de acordo com o que eles estão apresentando. Corretíssimo. Mas assim, para a gente poder aflorar o pensamento da gente do que relacionado sobre a questão do amor de Deus comparado com o amor de mãe. E aí, o que você tem relacionado a falar um pouco sobre esse ponto aí? E aí? É assim. Eu abordei na lição passada, até fiz um comentário. Quando a gente vai bater nos nossos filhos, né? Boa. Não é culpado do amor de Deus, mas chega no próximo. Exato. A gente fica com aquela sensação de querer chorar, mesmo não estando na frente deles, após uma missa. Que dói, né? Porque dói, a gente fica dolorido por dentro, mas a gente tem que corrigir como mãe e também saber lidar com a situação de que a gente a ama, né? Então, essa questão da correção, essa questão do amor ali, ele também não tem história por dentro. Eu acredito que Deus, quando a gente erra, ele se sente dessa forma, né? Irmãos, isso que a Bíblia falou, que a Bessa está falando, eu acho que vocês estão conseguindo entender, né? A gente que é pai, a gente que é mãe, quando o filho da gente é, eu não quero que minha filha zero. Porque a gente viver no erro é ruim, mas quando tem alguém ali para te ensinar, olha, não é por aí, é por aqui, é bom ou não é? E aí, é bom ou não é? É. E aí, Marcelo, o que você tem a dizer a respeito desse ponto aí? Que a lição nos apresentou. Vai pensando aí. A ira de Deus, ela representa sempre sua reação justa e amorosa diante do mal e da injustiça. Queridos, olha, não é que aqui está dizendo assim, a ira de Deus, tal. Não é isso. Ela quer passar para a gente nesse momento que quando Deus ele fica nesse âmbito de tristeza com o pecado, com o pecador, não é com o pecado, na verdade, com o pecador, ele chega a causar isso nele. E olha o que diz em Romanos capítulo 1, versículo 18. Abra sua Bíblia aí. Como é descrito o amor de Deus aí? Romanos capítulo 1, versículo 18. Vamos lá. É contra o ser humano sobre essa questão da ira. Pode ler quem abriu. Vamos lá. Vamos lá passar para a segunda vez aqui. A ira de Deus, ela se revela no céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Entendeu? Vou entrar aqui no âmbito do direito agora. Eu ando com minha filha aqui, ela é expert nisso aí. Está começando, na verdade, né? E assim, o direito, ele dá direito para as pessoas que não podem se defender por elas próprias. Estou errado? Então assim, isso acontece com Deus da mesma forma. Quando o filho apronta alguma coisa, vou dizer para vocês, quem é que vai defender esse filho lá? É ou não é o pai ou a mãe? Mas quando o pai está no trabalho, eu sou bem sincero, a mãe da gente, a mãe que ama ser, ela vai lá, resolve o problema, não, a gente vai ver isso aqui, é ou não é? Assim? É.
Então Deus está comprando esse momento aí, a manifestação da lei de Deus ela é contra o mal, não é contra o ser humano. Apocalipse 3:19. Nós estamos aí para a parte de sábado, vamos lá para a parte segunda aqui. Vamos lá, 3:19, Apocalipse, quem está lá? Pode ler, abriu aí 3:19. O que Deus está dizendo aí? Ele faz o quê? Agora, irmão, ele se repreende aí, às vezes o pai ou a mãe que não tem esse conhecimento bíblico vai repreender o filho como é. Com um cinto da largura de 1 centímetro, ó. Mas não é isso aqui. Deus, ele repreende aquele quem ele ama. Irmãos, é tão bom às vezes você fazer uma coisa que tem alguém ali te instruindo a você não fazer errado. Eu não sei a mecânica do ventilador. Quando dá problema aqui, o médico vem consertar o ventilador, é isso? Não. Existe um profissional técnico aqui que vai lá, não, esse aqui foi o tal da bobina que queimou, o não sei o que, um capacitor, fez assim e aí desconectou. Aí eu estava pensando, meu Deus, que acha bobina, que acha capacitor. Quanto é isso aí, mãe? Você fala assim, é ou não é? Quanto é isso aí? Ah não, isso aqui é tanto, 30, 50, 100 reais, tá? Resolva, não. Deus é da mesma forma, ele que é o instrutor de tudo isso aqui. É ele que conhece o ser humano. Olha o que diz aí mais, a ira de Deus é a essência, em essência a resposta adequada do amor ao mal e à justiça. Vamos lá, angustiado pelo mal. O que diz ainda mais aí nessa parte aqui? Vamos passar para adiante, senão realmente vai passar aí, vai virar um sermão. Angustiado pelo mal. No Salmo 78, eu li esse salmo ele apresenta algo interessante. E aqui na lição ela aborda uns pontos aqui sobre a questão do ciclo de uma rebelião que é apresentado nesse capítulo do Salmo 78. E quando eu parei para meditar nesse Salmo 78, ele fala exclusivamente, deixa eu encontrar aqui, Salmo 78. Arrancou aqui, foi? Providência divina da história do seu povo. Abaixa só um pouquinho esse rolo brancozinho, só um pouquinho. Obrigado. Você é essencial a essa igreja. Baixa o outro lado. 78. Providência divina na história do seu povo. Agora eu pergunto para vocês. Quando nós estamos passando por um ciclo de rebelião, quando nós estamos passando por um momento de aflição, a quem que a gente recorre? Primeiro a gente grita a mamãezinha. Em segundo lugar chama quem? Deus. Se eu tenho um marido que ele é alcoólatra, ou seja, me ajuda a livrar, ajuda fulano a livrar disso aí. Se eu tenho um rapaz aqui, um jovem aqui, ou seja, me ajuda a passar nessas provas, porque agora o senhor fala com o Lucas aqui, né? Do Pedro, o Lucas, está naquele dia falando, né? Aí ele pega e diz, Senhor, eu não vou passar essas provas, está difícil para mim nesse momento da cabeça aqui. Olha o que a lição apresenta para nós aqui. O ciclo da rebelião refere-se à prática deliberada do pecado e da injustiça, caracterizada por quê? Primeiro ponto, o ciclo, quebra da lei. Êxodo 32, versículo 1. Olha o que diz aí. O porquê que às vezes nos sentimos tão mal. Êxodo, esses versos estão implementando aqui, irmãos, o capítulo 78 de Salmos, que diz assim, o que essa passagem revela sobre a resposta de Deus diante das frequentes rebeliões do seu povo. As rebeliões aqui não era rebelião, por exemplo, quando tinha
um profeta aqui e ele ia lá falando. Aqui o povo estava tão ensiderado pelo Egito, pelas coisas do Egito. Eles queriam carne, eles queriam vinho, eles queriam festas, eles queriam coisas boas. Agora pense em você caminhando durante 15 dias numa caminhada matinal, numa caminhada da tarde, às vezes com coisa para você almoçar, às vezes não tem coisa para você almoçar, esperando pela fé Deus conceder no meio do deserto uma comida chamada maná. Sendo que hoje em dia, você na sua casa, você tem o quê? Você tem o chuveiro. Se tiver muito frio, você vai lá no fogão, você esquenta um papel de água, joga dentro do balde, joga junto, né, no seu corpo ali a aquecer. Aí você tem um ar-condicionado, se tiver muito calor, você desliga lá, não quer só o ventilador. Em casa você tem um tapetezinho lá, você se deita, está frio o chão. O povo do deserto tinha tudo isso, essas regalias? Não. Muito diferente. Agora eu pergunto para vocês: tinha ou não tinha motivos para eles reclamarem? Tinha, mas mesmo assim Deus estava com o seu povo. Se você ler esse contexto do capítulo 78, irmãos, de Salmo, você vai perceber isso. O povo reclamava, mas só que ali Deus estava diante do seu povo. O que diz bem o Salmo aí? O que esse povo estava fazendo? Êxodo 32, versículo 1, que diz aí? O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: levante-se, passa para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E o povo é paciente. Impaciente. Tipo assim, tem coisa para resolver dentro da igreja, dentro da casa, dentro do determinado lugar, tem coisa para resolver do retiro. Tem coisa para resolver do retiro, tem coisa para resolver dentro da casa, tem a goteira da casa para resolver, tem o quintal que está aberto, o negócio está faltando. E os murmúrios, tem ou não tem? Tinha, né? Mas como o povo de Deus aqui da Caxuxa não é um povo reclamando. Agora vamos aqui fazer nesse momento aqui, angustiado pelo mal, que mais assim acontece com a gente. Atos 7,42. Quando a murmuração lá vem, o que está acontecendo com a gente? Atos 7,42. Suponhamos que aqui esse versículo que a menina leu é a quebra da lei, a quebra da obediência. Não estamos confiando ali no caráter de Deus. Rapidinho, vamos lá, está lá. Atos 7,42. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, porventura me ofereceis vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos. Olha aí. O que esse povo tem feito para mim? Êxodo 1,12. Êxodo capítulo 1, versículo 12. Irmãos, o povo aqui era opressor demais. O povo estava na presença de Deus. Era assim, quando eles reclamavam algo para Arão, para Moisés, naquele período ali, eles estavam reclamando simplesmente para esses dois. Eles estavam tipo assim, mandando: olha, já que tu fala com Deus aí, fala para ele, tu apresentou para ele que nós estamos passando fome aqui. O povo o clamor deles, irmãos, era de uma forma assim, extremista. O que diz aí em Salmo, Êxodo, foi esse que eu falei? Capítulo 1, versículo 12. Rapidinho, vai passar adiante. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa
acomodando os outros que estão ao redor. Fala ou não faz, irmãos? Um elefante incomoda muita gente. Dos elefantes, começa desbravador. Então, assim, quando um começa a fazer um rumor, ele vai começando a incomodar todos. É interessante, assim, hoje o nosso dia, sabendo a nossa realidade, nós estamos muito diferentes do povo daquela época. Sim. Porque a diferença entre aspas, Algumas coisas, né? É verdade. porque assim, aquelas pessoas, elas tinham aquela sensação realmente, porque pela manhã, tinha uma nuvem ali acompanhando, e eles sabiam que era a presença de Deus ali. Sim. E à noite tinha ali uma folha ali guiando. Então eles tinham a certeza que Deus estava ali representado naquela maneira. Mas qualquer coisa que Moisés, Moisés não passou muitos dias longe do povo, não passou muitos dias. Mas o que aconteceu? Mas no momento que o líder espiritual deles, que era Moisés, se afastou um pouco ali, eles causaram uma rebelião. Porque, olha, está fulano, o ciclano está aqui, toma de conta, Bora botar um dizer aí no negócio. vamos fazer ter alguma coisa para a gente adorar. Então, às vezes nós acabamos o quê? Fazendo também algum tipo de rebelião, com aquele povo, às vezes por quê? Porque nós acabamos nos afastando de Deus, no momento que a gente sente essa sensação, porque eles tiveram a sensação que Deus não estava com eles ali. Então, às vezes quando nós temos essa sensação, porque nós acabamos nos afastando de Deus, nós acabamos trazendo rebelião, acabamos trazendo confusão. Por quê? Porque nós estamos nos afastando de Deus. Não é Deus que se afastou. Deus ali, ele foi o quê? Ele se afastou com Moisés ali naquele momento, Moisés ali foi para quê? Para passar o plano da aproximação. E nós, às vezes, acabamos, quando nossos líderes espirituais não estão próximos, o que a gente acaba, não está dando conta, vamos fazer isso assim, vamos fazer dessa outra forma. Olha, isso também, por isso que é importante os alunos, a gente participar com o professor. A gente aprende junto, tá vendo? Esse ponto interessante. Eu não tinha pensado dessa visão que a Avenida está falando. Olha, observe só, o que foi que eu peguei aqui pela linha de raciocínio da Avenida. Se eu percebo que eu não tenho um líder, da qual eu posso, por exemplo,